Amados irmãos, abramos a Escritura no livro de Provérbios, capítulo 5, os versos de 1 a 14. Provérbios capítulo 5, os versos de 1 a 14. Irmãos, nós faremos essa leitura de forma alternada. Provérbios capítulo 5, os versos de 1 a 14, quando a Escritura nos diz da seguinte forma: Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina os ouvidos. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o amocinho, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Para que os teus bens não se paguem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre na casa alheia. E gemas no fim de tua vida, quando te consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, o teu povo, o teu servo, se ali na frente agorinha mesmo, e de fato precisamos ser lembrados. Ó Deus, misericórdia, que o Senhor crave a tua palavra no nosso coração, para que não nos esqueçamos do que o Senhor quer da nossa vida. Deus, nós estamos aqui para sermos orientados. Não viemos perder tempo, nós temos a honra e o privilégio de que o soberano do universo pare para falar conosco, que nós coloquemos sentido, o maior sentido que pudermos agora na exposição da tua voz. Em nome de Cristo, amém, ó Deus. Irmãos, se eu pudesse, eu acho, está funcionando agora? Agora está. Se eu pudesse, eu pediria para poder fechar as portas e trazer todo mundo para pertinho, para aquela conversa de pé de ouvido. Sabe aquela conversa assim, dura, grave, séria, irmãos? Muito bem. Num dia desses, um cristão veio me contar, sorrindo, né? Uma piada envolvendo os mandamentos de Deus. Diz que quando a multidão viu o 7º mandamento, eles falaram assim, corta, corta. E por isso o céu é cortado. E essa pessoa ria. E ficou olhando para mim. E eu fiquei naquela cara mais sem graça do mundo possível. Porque meu desejo era chorar diante de alguém brincando com a palavra de Deus e brincando com alguma coisa tão grave quanto é adultério. Irmãos, a tônica do que eu gostaria de dizer para a igreja, de forma clara, objetiva, é o seguinte: adultério não presta. Adultério não presta. Nunca ache que você vai encontrar mel num pote onde Deus escreveu veneno. Não vá, porque não presta. Irmãos, nesse capítulo nós temos 2 mandamentos e 2 bênçãos.
A primeira, na perícope de 1 a 14, que é o que nós estamos estudando agora, é: se afaste do adultério e não perca a vida. A segunda, de 15 a 23, é: beba da tua cisterna, seja fiel à sua esposa e viva. No final, desemboca na mesma coisa. Relacionamento matrimonial é entre um homem e uma mulher e é metáfora do que Deus usa para aclarar o relacionamento do noivo Cristo com a sua igreja. Logo, irmãos, a fidelidade é requerida de dar-se completamente até a vida, se preciso for. O homem é chamado para estabelecer um relacionamento com a sua mulher, como Cristo estabelece com a igreja, nada menos do que é preciso dê a sua vida por ela. A missão, irmãos, do homem é cuidar. Se um dia foi dito que o marido te governará, para a mulher cristã, isso se tornou uma bênção em Cristo Jesus. Como é que é, pastor? Ser submissa, quando para algumas é terrível, para a mulher cristã é entrar num cuidado de Cristo, porque o marido cristão tem a obrigação de tratá-la como o Senhor trata a sua igreja. Deus odeia o divórcio, irmãos. Deus odeia o divórcio. Então, fica muito mais fácil para nós vivermos se formos obedientes, leais, amigos, mesmo quando o outro lado não é lá o suprassumo, mas nós temos um compromisso. Pessoas casadas nunca mais se soltarão, irmãos. Nunca mais se soltarão. É como se você passasse cola Super Bonder em 2 páginas, colasse. Você sabe quando é que você vai conseguir separar isso completamente? Nunca. Então, por favor, pior do que está, fica, viu? Porque tem ditado por aí: não, pior do que não está, não fica não, né? Fica, irmãos, fica muito pior. Separação é terrível. Existem 3 possibilidades bíblicas de alguém sair de um casamento. A primeira é se o outro morrer, é viuvez. A segunda é por adultério e a parte fiel fica livre para casar de novo. E a terceira é uma deserção obstinada da outra parte que ninguém consegue reconciliar. O sujeito pega as tangas e some e fala assim: não quero mais, e ninguém. Então existem 3 possibilidades: viuvez, quem ficou está livre para casar; adultério, quem adulterou está condenado, mas quem é a parte fiel está livre para casar de novo; e quem foi abandonado está livre para casar de novo. Irmãos, o bem mais precioso, humanamente falando, porque relembra o céu, é casa, é família. O bem mais sagrado que nós temos, família. A igreja é uma grande família de famílias. Ontem à noite, tomei um café gostoso, comi um sanduíche gostoso, e aí alguém falou assim: pastor, a nossa igreja é uma família, né? E eu gosto de pensar nisso. Quando a mensagem cai lá no grupo, as pessoas estão se dobrando em oração, orando umas pelas outras. Isso é impagável. Quando você não vem aos trabalhos, as pessoas sentem falta, passam mensagem, ligam. Isso é cristianismo de verdade, irmãos. Se não for para poder viver isso, vamos embora. Mas se é para viver, nós vamos viver com a intensidade do que a Escritura manda, para usufruirmos de tudo aquilo que a Escritura manda. E existe possibilidade de casamento feliz, porque a Bíblia assim diz. E se o seu casamento não é feliz, está faltando Cristo no seu casamento, está faltando você buscar em primeiro lugar o Senhor Jesus, porque Ele disse que todas as demais coisas necessárias serão acrescentadas. Portanto, irmãos, Satanás não é criativo. Ele vem fazendo a balbúrdia que vem, com os mesmos pecados, repaginados, mas as mesmas coisas desde que mundo é mundo. E Satanás quer levar a igreja a adulterar. Prostituição é sinônimo de idolatria nas Sagradas Escrituras. Portanto, se Satanás destrói uma família, irmãos, ele destruiu muita coisa. Ele vai destruir não só uma família, mas ele vai destruir famílias do entorno, ele vai trazer uma desgraça tremenda. Então,
por favor, irmãos, a mensagem de hoje é: adultério não presta. Atenção para a palavra de Deus. Atenção para a palavra de Deus. Adultério não presta. Cuidado com a mulher imoral naquilo que ela aparenta ser. Os versos de 1 a 3, por favor, irmãos. Provérbios 5, de 1 a 3, vamos ler juntos, pausado, entendendo o texto, vamos lá? Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras... Até aí. Como a mulher imoral aparenta ser. Irmãos, nós já pedimos atenção ao assunto, que é justamente o que o sábio faz ao longo desse grande período em Provérbios. Filho meu, inclina os ouvidos. Quer dizer, o assunto é tão sério, filho meu, inclina os ouvidos. É grave o que eu estou falando com você. Coloque tento nisso. Então, irmãos, nós já colocamos que existem duas bênçãos nesse capítulo. E a segunda, nessa perícope, começa no verso de número 2, quando ele diz assim: para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Então, para que a sua vida seja um negócio bom, de se escutar, manter o bom senso, conserves a discrição, que os seus lábios guardem o conhecimento, que você não fale bobagem, porque o coração que está cheio de bobagem só vai falar bobagem. Então vem a aparência, o denorex, né? Parece, mas não é, do verso de número 3. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Irmãos, os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, suas palavras são suaves como o azeite. Sabe quando você caminha para fisgar, para pegar a presa? A mulher que quer pegar o sujeito, ela nunca o contrapõe. Ela sempre tem uma palavra boa, até pegar o bobo, até botar a garra em cima dele. Quem te contrapõe é quem te ama. Quem fala com você a verdade é quem se importa com você. A outra não. A outra, ela tem sempre aquela doçura que está tudo bem, parece que está. Ela não toca no assunto de contas. Não, ela não fala de conta, até porque ela tem que te ajudar a gastar, né? Então, na dica de nada, ela vai falar de conta. Ela só fala o que é agradável. E o azeite aqui, irmãos, é conhecido por amolecer coisas que estão engrimpadas. WD-40, né? Então o azeite aqui é aquele negócio que amolece a massa. O papo dela tira qualquer imperdura. O bobo cai e ele vai. Então, irmãos, aquele cara que é mão de vaca seguro, sabe aquele cara que é mão de vaca e seguro? No dia que a bandida aparece, ele gasta tudo com ela. E ela come tudo dele, até acabar com ele, até o osso. É isso, porque ela parece, mas ela não é. Então, cuidado, a partir de hoje você nunca poderá dizer que ninguém te avisou. Atenção, incline os ouvidos, hein? A mulher bandida, a mulher imoral, ela tem palavras doces que nunca te contrapõem. Em segundo lugar, irmãos, adultério não presta atenção para como a mulher imoral é. Então, primeiro, ela aparenta ser como favo de mel, como azeite. Agora, como ela é? Os versos de 4 a 6. Vamos juntos, irmãos, por favor? Mas o fim dela é amargoso. No princípio, a imoral mostrava-se, mas, agora no verso de número 4, ela é amargosa como o absinto.
Na verdade, o fim dela é amargo. E interessante que o hebraico literal é no fim mesmo, no fim. Então, no futuro, o que se espera o companheiro dessa mulher é o absinto, é o ruim, o paladar terrível, como Jeremias 29:18 coloca, é uma experiência de aflição. O troço é tão amargo, sabe quando você toma alguma coisa que chega a te dar aflição, você não consegue respirar, um negócio que é. E a espada de 2 gumes aqui, irmãos, é símbolo de morte certa. Então, pelo verso de número 5, é morte certa mesmo, mas é morte certa com requinte de mal. Por quê? Olha o final do verso de número 5. Inferno. Conduzem-na ao inferno. Ouça, se essa mulher te pegar, ou você terá só estragado a sua família e a sua vida, ou se você achar que se deu bem e continuar com ela, você vai para o inferno com ela. Irmão, o comentário da Bíblia de Genebra, anterior a essa que nós temos aí, diz que a vida desordenada leva também à morte física. Provérbios está falando direto o seguinte: abra o seu olho, hein? Porque existem coisas que matam. Ah, porque Deus tem o meu dia determinado. Abre o seu olho, hein? Deus tem o dia determinado. E você não tente o Senhor seu Deus, não zanze na frente dessa mulher, porque isso vai dar morte. Seguir quem está perdido é ruim. Puxa vida, claro. Você vai seguir quem está perdido, você está perdido e meio com ele. Caminhos retos, o contrário, são passos firmes. Essa mulher, o contrário, ela, nos seus caminhos tortuosos, ela anda cambaleante. E tem gente que vai atrás dela. E vai atrás. E aqui, irmãos, está algo tremendamente bíblico. Quem está em pecado não reconhece o que está fazendo até ser tocado pelo Espírito Santo. Então ela acha que está tudo certo. Irmãos, uma vez eu recebi uma pessoa para aconselhamento, não é da igreja, eu jamais cito pessoas de aconselhamento aqui, jamais, irmãos. Recebi uma pessoa de fora: pastor, eu estou enamorada por um rapaz. É mesmo, minha irmã, mas a senhora é casada? Sou, pastor. E ele é casado também, mas nós nos amamos tanto, o que o senhor acha? Quando nós estamos vindo, irmãos, culto de manhã cedo, culto à tarde, existe algo extraordinário de Deus desembainhar sua espada e nos dar conhecimento para tratarmos do que nós temos agora, para tratarmos do que nós vamos passar amanhã e para tratar daquilo que alguma pessoa do nosso entorno vai tratar. Então é um privilégio você estar aqui, porque você está sendo alertado para você e para outros. Então acorde, porque hoje tudo é o fim, é o amor, né? Que amor é esse? Então não, irmãos, que Deus nos dê quebrantamento e iluminação pelo Espírito. O que é errado pelo crivo da palavra não se justifica. Ah, porque os fins justificam os meios. O pragmatismo é: seja feliz hoje. Não, a Escritura diz: seja fiel hoje, tenha temor hoje. E é justamente o que pode estar acontecendo aqui agora, irmãos. Irmãos, por favor, o fato de nós pregarmos expositivamente é um negócio assim, que não tem pregar por carapuça. Os sermões estão prontos, eu tenho sermão pronto até outubro, em Provérbios. E aí o seguinte, no dia cai aqui e não é para carapuça de ninguém. A sequência do texto é essa. E aí, irmão, você sabe o que eu falo com Deus? Senhor, mas adultério de novo. Adultério de novo. E eu fui para os pés de Deus e falei assim: Senhor, adultério de novo. E esse texto de Provérbios vai ser terrível, porque a segunda parte é tão pesada quanto essa primeira. E aí o Espírito vem no meu coração e diz assim: você vai pregar o que eu estou te mandando ou aquilo que os outros querem escutar? Porque da outra vez, irmãos,
que começou uma série de mensagens assim, eu fui e Deus me deu uma enquadrada e existia adultério na igreja. Então, por favor, irmãos, por favor, sabe aquela coisa gostosa da igrejinha? Estamos em paz, mas todas as vezes que acontece um escândalo, é inevitável que os escândalos venham, mas ai daquele pelo qual o escândalo veio. Então, pelo amor de Deus, não é só você, mas é a sua família, é a igreja, é o seu entorno. Adultério não presta. Cuidado como a mulher adúltera se mostra. Cuidado como a mulher adúltera é. Em terceiro e último lugar, irmãos, cuidado com a mulher adúltera. Foge da mulher imoral para não amargar a sua vida. Versos de 7 a 14, nós vamos ler de forma alternada. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Para que não dês a outrem a tua honra e nem os teus anos a cruéis. De tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina. Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei no mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Obrigado. Irmãos, John MacArthur Jr., comentando esses versos, ele diz que está descrito aqui o alto preço da infidelidade. Não é barato, é o alto preço que se paga. Meu irmão, minha irmã, custa caríssimo, não vá por ali. Não vá por ali. Tanto é que no verso número 7, a insistência do autor é: dê ouvidos, olhe para a minha palavra, dê ouvidos. Parece que está dando um desespero no autor bíblico, e ele está clamando: filho meu, escuta, filho meu, dê ouvidos. O verso de número 8, então, ele vai dizer da seguinte forma: afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da casa dela. Não chega nem perto, hein? Resista à mulher adúltera. É isso que está falando? Não, irmãos. Não é resista, hein? Não é resista. O que a Escritura está dizendo é: afaste-se. Não bata no peito não, meu irmão. Não bata no peito não e diga assim: eu seguro. Não bata no peito não e diz: eu dou conta, hein? Irmãos, tem gente que pinta Satanás rabudo, fedorento a enxofre, feio igual trem. Satanás vem cheiroso, bonito, encantado, porque senão ele não pega. Tem muita gente que fica assim atrás de possessão demoníaca, né? Bom, irmãos, nós não acreditamos em possessão demoníaca nesse termo de rosnado, de... Não, irmãos. O sujeito possesso, ele é capaz de jogar uma filha da laje no chão, recém-nascida, e sem rosnar nada. Então, nós estamos vendo pessoas matando de forma cruel. Isso é possessão. Porque quem é dele, está na mão dele. Agora, então, você não fique procurando Satanás chifrudo, fedorento, porque não é esse não. O que a Bíblia está dizendo é que ele é uma mulher imoral, cheia de coisas, e que você deve correr dele. Como é que José deu conta, irmãos? A mulher de Potifar devia ser um negócio, né, irmãos? Com toda aquela beleza daquela casa, José fez o quê?
caiu fora. Então, não se ande na frente do diabo, senão ele te pega, hein? O livro de Judas, o arcanjo vira para o diabo e diz assim: Deus trate com você. Então, um arcanjo não atreveu a contender com o diabo. E aparece um monte de crente hoje em dia que eu piso na cabeça do capeta, que eu faço isso assim, assado, e você ouve música, inclusive, falando de troço desse. A Escritura diz o seguinte: afaste-se. 1 de João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Nós temos a promessa, irmãos, que Satanás não nos toca. Em contrapartida, não zanze no terreno dele. Não ande no alcance dele. Essa é a promessa. Tem sempre, né? O direito e a obrigação. Então a obrigação é: não ande no terreno dele e ele não toca em você. Ah, pastor, mas fulano de tal transa para cima e para baixo e não acontece nada. É terreno dele. É filho dele. Mas no dia que você for lá, da gravidez, da aborto, da doença, da morte. Porque o seu lugar não é lá. Versos 9 e 10, o texto vai dizer assim: para que não des a outrem a tua honra, meu irmão, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Quer dizer, para que você não coloque tudo a perder. Veja que tem algum talvez aqui, irmãos. A Bíblia está falando, pode ser. A Bíblia está dizendo assim, vai acontecer. Você vai entregar tudo que você tem para outro comer. Dará os seus anos de trabalho a outrem, você será escravo de prostituição. Verso 11, olha só, ele diz assim: e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E quando você chegar lá e olhar para trás, você vai dizer assim: meu Deus, como eu estraguei a minha vida e eu estraguei a vida de tanta gente. Versos 12 e 13, então, ele diz: como aborreci o ensino, como desprezou o meu coração a disciplina, e eu não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei os ouvidos. Mas aí a vida já foi, aí o estrago já foi feito. Irmãos, carne e osso, isso pode ser uma referência a doenças venéreas, lá de 1 Coríntios 6,18, ou ao fim da vida natural. O reverendo John MacArthur coloca isso também. No verso de número 14, ele vai dizer, 5,14, quase que me achei em todo o mal que me sucedeu no meio da assembleia e da congregação. À vista de toda a comunidade, numa situação assim, uma perda das mais dolorosas é o desdém do público da comunidade. Olha lá, o sujeito tinha uma vida inteira pela frente e olha o que virou. E você sabe o que eu estou dizendo, porque vem na sua cabeça agora, não um caso, mas de um homem ou uma mulher que botou tudo a perder por causa desse assunto. Você sabe. Irmãos, pode haver confissão pública, pode haver disciplina, pode haver perdão, mas a restauração ao antigo lugar de honra e serviço, irmão. Irmãos queridos, Deus perdoa. Ser humano, quando Davi faz a bobagem do censo, o que você prefere, Davi? Senhor, eu prefiro não cair na mão dos homens, mas eu prefiro que o Senhor trate comigo, porque o Senhor é misericordioso. Então, irmãos, Deus nos restabelece, mas os seres humanos vão nos cobrar para sempre. Não caia, porque o mesmo sujeito que te incentiva a cair, vai ser o sujeito que vai te cobrar depois. Não vá, hein? Tem mais uma coisa. Davi, eu te perdoo, mas a consequência eu não tiro da sua casa para sempre.
Meu irmão, por favor, com tudo aquilo que eu posso, não abra a porta. Porque se você abrir a porta, o preço é impagável. Não faça. Conclusão, irmãos. Adultério não presta atenção para como a mulher imoral se mostra. Adultério não presta. Cuidado como a mulher imoral é. Adultério não presta. Foge da mulher imoral para você não amargar a sua vida. Irmãos, vamos abrir em Malaquias capítulo 2, os versos de 13 até o 17. Malaquias capítulo 2, versos de 13 a 17. Vamos ler de forma alternada, tranquilos, irmãos, para absorvermos do texto tudo o que o texto quer nos dizer. Malaquias capítulo 2, versos de 13 até o 17. De forma alternada, irmãos. Malaquias capítulo 2, de 13 a 17, diz assim: Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. (17) juntos, irmãos. Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está Deus? Odeia o divórcio. Alguém estava com dúvida? Então hoje a Escritura está dizendo ao seu coração assim: Deus odeia o divórcio. E Deus será testemunha contra quem diante dele jurou lealdade e rompeu os seus votos por causa da mulher imoral. Se você tiver Deus, meu irmão, como seu inimigo, eu não gostaria de estar perto de você. Irmãos, a pornografia entre as mulheres é hoje igual a entre os homens ou maior. Estatisticamente, o texto é endereçado então de forma genérica. Um comentarista chamado Dake, ele diz o seguinte: pelo verso de número 8, afaste-se da casa da prostituta, porque ela é falsa e lisonjeira, no verso de número 3, como o absinto, no verso de número 4, seus pés descem para a morte e seus passos são impregnados de inferno. Verso 5, as suas atitudes são imprevisíveis. Verso 6, ela destruirá sua reputação. Verso 9, ela será sua ruína material. Verso 10, ela destruirá sua saúde. No verso 11, ela lhe trará remorso. Versos 12 e 13, ela será só maldade. Verso 14. Você é um crente? Você acredita em Deus? O que pode dar certo numa aventura sexual para você? Verso número 9 vai dizer assim, irmãos: para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Sua vida, seus anos de sofrimento, ao invés de efêmero prazer, você vai dar tudo o que você juntou
para os outros. Tudo que você juntou. Aí quando alguém chega contando uma piadinha de Deus e dos mandamentos, corta o sétimo. Não dá para rir não, irmãos. Tem que chorar diante da gravidade de pessoas que brincam com um assunto desse. E pior, irmãos, pessoas cristãs que brincam com a palavra de Deus, com um assunto sério assim. Vamos orar mais uma vez?